trazendo os detalhes do nascimento de Jesus. Então nós temos no nosso pensamento, no nosso ideal, essa perspectiva, né? O presépio com a estrebaria, a manjedoura no centro, o menino Jesus no meio, Maria, José, os anjos no céu, os pastores ao lado, os reis magos. Então nós temos toda essa perspectiva. Só que isso é uma perspectiva errada, meus irmãos. Não corresponde com a verdade, por vários fatores. Primeiro, vamos entender por que Belém foi escolhida para o nascimento do Filho do Homem. Isso vem de uma profecia lá de Miqueias, no capítulo 5, verso 2, que diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, José levou Maria, e Jesus, ele nasceu em Belém para que se cumprisse essa profecia do profeta Miqueias, que é um dos profetas menores da Bíblia. Ocorre que, logo no início do capítulo 2, verso 1 ao 3, ocorre um decreto do imperador César Augusto. O imperador, ele impôs que todos os cidadãos do império, sejam romanos, sejam aqueles cidadãos que viviam debaixo do poder romano, eles deveriam fazer um recenseamento, ou seja, fazer novamente o censo. Para quê, pastor? Para efeitos de tributação. Então, cada cidadão tinha que voltar à sua cidade natal, tinha que dar o seu nome, sua data de nascimento, seu número de documento, seu endereço, declarar os seus bens, enfim, para efeito de recenseamento e para taxação, meus irmãos, tributos, pagamento de tributos ao Império Romano. E com José não foi diferente. José, ele era original, ele tinha Belém como a sua cidade natal. Então José pegou Maria, grávida, e partiu Belém. E por esta razão Jesus nasceu ali, e por esta razão foi cumprida a profecia de Miqueias. Algumas coisas interessantes para a gente citar aqui, que eu acho bem importante, a título de informação e de aula para vocês. Primeira informação: José e Maria, eles já eram casados, meus irmãos. Já eram casados. Porém, o casamento ainda não havia sido consumado. É porque o casamento, naquela época, ele era dividido em duas partes. Havia o contrato de casamento e depois havia a consumação. A primeira parte não era realizada pelos noivos, era realizada pelas famílias. É isso mesmo. A família do rapaz procurava a família da moça. Conversavam, batiam papo, tomavam um cafezinho e faziam ali um contrato de núpcias, um contrato de casamento. Os direitos, deveres, tudo certinho. Tá? Uma vez firmado aquele contrato entre as famílias, os dois já estavam casados. Já estavam casados. E nem precisavam necessariamente se ver. Eles iam se ver só no dia da cerimônia. A cerimônia está marcada para o mês tal, para o dia tal. Ali eles iam se conhecer. Ali eles iam ver o rosto um do outro. Então esse é o primeiro passo. Só que nesse intervalo, meus irmãos, a família do noivo tinha que entregar um dote para a família da noiva. Um dote. E o que é o dote? É uma indenização, meus irmãos. É isso mesmo. Porque, veja bem, você vai estar tirando daquela família uma moça que foi criada, que foi educada, houve um investimento dos pais nela, e era também o quê? Uma força de trabalho. Era uma pessoa a menos para trabalhar ali. A família do rapaz indenizava a família da moça, então isso era chamado dote. Depois que o dote era entregue, depois da entrega do dote, é que o casamento ele poderia ser consumado. A questão é que nesse intervalo, olha o que aconteceu aqui, aí eu volto lá para o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, quem quiser acompanhar, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, já eram casados, já era esposa, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então veja, eles já eram desposados, mas eles não haviam ainda se ajuntado. Esse termo significa a consumação do casamento. Veja que ela já era desposada com José, porém, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo.
Então José, seu marido, ele não havia consumado o casamento, mas era marido. Como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Meus irmãos, além do escândalo, além da difamação que ocorreria em relação a Maria, era possível que ela fosse condenada à morte, porque já era considerado adultério. Ela era casada. Então José, olha, eu vou sair de fininho, para que ela não seja condenada, difamada. Por quê? Eles poderiam pensar que teria sido traição, ou poderiam pensar que o casamento foi consumado antes da entrega do dote. O que de qualquer forma ia ser ruim para Maria, né? Se o casamento foi consumado antes do dote, ela ia ficar mal falada. Agora, se fosse considerado adultério, ela poderia ser condenada à morte, meus irmãos, por apedrejamento. Aí o anjo fala: e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Então José, tendo ciência do que estava acontecendo, pegou Maria diante do decreto do imperador Augusto César, e eles partiram Belém. Lembrando que entre Nazaré, que é a cidade de Maria, a cidade natal de Maria, a Belém, são 130 quilômetros. Guarde essa informação. 130 quilômetros no lombo de um jumento, uma mulher grávida. Então não é fácil. Diz o texto que ao chegar na cidade de Belém, não havia lugar para eles na estalagem. Aqui, meus irmãos, nós temos um probleminha de tradução. O termo original do grego, e eu mostro já para vocês, é a palavra katálima, que quer dizer quarto de hóspedes. Tá? Então nós temos um problema de tradução aqui na maioria das Bíblias. Tá? Não é estalagem, é quarto de hóspedes. Tá? Primeiro, não havia hotéis ou pousadas naquela época. Tá? Não havia. Segundo, José estava indo para a cidade natal dele. Então vamos imaginar os pais, os irmãos, os tios, os primos, a parentela dele estava ali. Então por que eu vou para um hotel se eu vou para a cidade onde está a minha família, onde estão os meus familiares? Qual seria o mais comum? Ele ficar hospedado na casa de um familiar. Vocês concordam comigo? Seria o mais comum. Tá? Outra coisa importante, Maria estava grávida, meus irmãos. Grávida. Já prestes a dar à luz, né, segundo o que nós entendemos aqui no texto. Então não seria de bom senso colocá-la numa estrebaria com animais. As regras sanitárias dos judeus, e você pode dar uma olhada lá em Levítico 13, Levítico 14, são regras sanitárias e regras de higiene muito severas, muito rígidas. Então o judeu não ia permitir que uma mulher grávida desse à luz em uma estrebaria. Não ia permitir, porque as regras da lei eram muito rígidas. E eram parentes. Você ia permitir que uma parente sua, uma amiga sua, uma conhecida, alguém que é do seu sangue, grávida, desse à luz a um filho em meio aos animais? Esterco, mau cheiro, né? Então não faz sentido. O mais provável, meus irmãos, quando o texto diz que não havia lugar no quarto de hóspedes, o mais provável é que a família que os recebeu tenha cedido o seu quarto. Esse é o mais provável. Eu queria mostrar uma imagem aqui para vocês, tá bom? Isso aqui, meus irmãos, é uma imagem real, tá? Não é montagem, não. De escavações próximo a Jerusalém. Isso aqui é uma casa típica de eu diria que um judeu de classe média. Isso aqui seria o pátio, tá? Aqui, onde vocês veem essa seta aqui, eu estou apontando, é a casa da família. Aqui é a porta. Aí aqui dentro é um cômodo só, meus irmãos. Tá? Aqui dentro vai ter a cama, a rede, o fogão a lenha, enfim. Todas as coisas da família, os filhos, os pais, todo mundo fica junto aqui. Tá? É um cômodo só, não tem divisão. Subindo aqui, nós temos uma escadinha. Aqui em cima é o
Catálima, o quarto de hóspedes, aqui em cima. Só que não havia lugar aqui em cima. Então não faz sentido que eles tenham vindo para cá. Nessa porta aqui, você veja que é um espaço bem pequeno, ficava a estrebaria. Só que não apenas os animais ficavam aqui. Ficavam ferramentas, ficavam enxadas, ficavam foices. Então ficava uma série de materiais cortantes, até perigosos. Uma criança está ali naquele ambiente. Era um local insalubre, então era um local absolutamente inadequado e contraria as regras e leis sanitárias dos judeus. Tá? Então, mais provável é que a família tenha cedido o quarto, aqui, o quarto principal da casa, o compartimento principal da casa para a família sagrada. Outra coisa importante, meus irmãos, isso aqui é a manjedoura, tá, meus irmãos? Veja que foge também da imagem que a gente tem, né, daquela manjedoura bonitinha, feita de madeira, né, toda estilizada, como a gente vê, né? Irmão, isso é coisa da Disney, tá? A manjedoura de verdade era essa aqui, ó. Veja que ela era esculpida na pedra mesmo, e era a palhazinha, né, onde os animais eles comiam em cima. A melhor explicação é que Maria e José chegaram já muito próximo do parto e não tinha lugar melhor para colocar e improvisaram ali a criança, como diz o texto, né? Você encontrará a criança envolta em panos e deitada sobre a manjedoura. Mas veja, ela está envolta em panos. Então, havia um mínimo de cuidado para aquela criança estar ali, o menino Jesus. E outra coisa importante é aqui o texto original, tá, meus irmãos? Ó, catálima é a palavra do grego. Então, não há lugar para eles na hospedaria, que é traduzido para, olha aqui, ó, sala de hóspedes ou quarto de hóspedes, tá? Inclusive, a palavra estrebaria, ela sequer é citada na Bíblia. Não existe nos evangelhos a palavra estrebaria, tá? O que existe ou é hospedagem ou simplesmente estalagem. Estalagem, sim. Hospedagem, sim, dependendo da tradução, mas estrebaria sequer existe no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, que são aqueles que narram o nascimento de Jesus. Seguindo, a gente vai lá no verso 10 e 11. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E no verso 13 e 14, e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E logo em seguida eles, como diz o texto, eles saíram apressadamente rumo a Belém. Então, outra coisa interessante que me chama a atenção, eles saíram apressadamente a Belém. Então, veja que no momento do nascimento do menino Jesus, os pastores ainda não estavam ali. Ainda não estavam ali. Eles podem ter chegado algumas horas depois, ou talvez nos dias que se seguiram. Mas o que acontece é que chegaram, encontraram o menino envolto em panos. Claro, era um recém-nascido. Mas o que de fato é que eles não estavam no momento do nascimento, porque eles ainda foram apressadamente para Belém. Então, isso muda, né, a nossa perspectiva do nascimento ter sido numa estrebaria, junto com os animais, de haver a presença no momento do nascimento dos pastores. Então, é algo assim que muda a nossa perspectiva dentro da narrativa, dentro da história do nascimento de Jesus. Afinal, qual o ano do nascimento de Jesus? Afinal, qual o mês do nascimento de Jesus? E por que 25 de dezembro? Primeiro, vamos tentar desmistificar aqui o seguinte. Vocês sabem que o nosso calendário se divide entre antes e depois de Cristo, correto? Que para a tradição, o nascimento de Cristo, então, é o ano 0. Amém? O nascimento de Cristo é o ano 0. Porém, meus irmãos, vamos entender por partes. O calendário que nós utilizamos hoje, o calendário que nós temos na estrutura de hoje, ele foi idealizado pelo Papa Gregório I, tá? É por isso que nós chamamos o nosso calendário um calendário gregoriano. Calendário gregoriano. E quem foi que colocou no papel? Foi um monge chamado Dionísio, em aproximadamente 500 depois de Cristo. Então veja, que o nosso calendário só foi ser organizado, estruturado,
aproximadamente 500 anos depois do nascimento de Cristo, por ordem do então Papa Gregório I, ou simplesmente Gregório, e executado por um monge bizantino. Por que bizantino? Porque ele é da Igreja Católica Grega. Tem a Igreja Católica Romana e tem a Igreja Católica Grega, lá eles chamam de Igreja Bizantina. A questão é que o Papa ordenou que ele fizesse o cálculo dos dias para dar a data da Páscoa. Só que ele errou o cálculo. Então, o que é certo é que Jesus ele não nasceu no ano que ele nasceu. Jesus ele não nasceu no ano zero. Era para nós estarmos aproximadamente em 2026 ou 2030, se nós fôssemos fazer essa correção. Mas como é que você sabe disso? Bom, a Bíblia não fala, mas a Bíblia nos dá pistas. Que pistas? Primeira pista: Jesus nasceu durante o reinado de Herodes o Grande. E eles fugiram, foram para o Egito. E só retornaram do Egito quando ele morreu. Não é isso? Herodes o Grande morreu no ano 4 antes de Cristo. Aproximadamente 3 ou 4 antes de Cristo. Tá? Então isso já dá uma pista para a gente. Outra pista: o texto de Lucas diz que eles foram para o censo de Quirino. Está no texto. Quem é Quirino? Quirino era o rei da Pérsia na época. Então eles foram fazer o censo de Quirino. O censo de Quirino, ele acontecia de 14 em 14 anos, meus irmãos. A cada 14 anos o povo era convocado para o censo, ou para fazer o recenseamento. Certo? O primeiro censo de Quirino aconteceu no ano 8 antes de Cristo. O ano 8 antes de Cristo. Então nós já temos uma ideia de que Jesus ele nasceu entre o ano 8 antes de Cristo ao ano 3 antes de Cristo. É o único aniversariante que nasceu antes de ter nascido. É Jesus. Então Jesus nasceu entre o ano 8 ao ano 3 antes de Cristo. Lembrando que o calendário é contado ao contrário, né? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aí vai 1 depois de Cristo, 2 depois de Cristo e assim por diante. Vocês entenderam? Entendido? E qual o mês do nascimento de Jesus? Uma coisa é certa, meus irmãos, não foi em dezembro. Não tinha como ser em dezembro por várias razões. E o texto ele nos dá dicas disso. Vamos tentar entender. O sacerdote Zacarias, ele serviu no templo no turno de Abias. Nós comentamos isso na aula passada. Lembram? Eram 24 mil sacerdotes, divididos em 24 turnos de 1000. E havia um sorteio. E Zacarias foi sorteado. O turno de Abias ficava entre junho e julho. Segunda quinzena de junho e primeira quinzena de julho. Segunda quinzena de junho, primeira quinzena de julho. Então foi nesse tempo que foi anunciado João Batista. Entre junho e julho. Então sigam o meu raciocínio. Isabel foi dar à luz, portanto, entre março e abril. É só contar. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 9 meses. Considerando ser o parto no tempo normal, 9 meses. Que é o mês de Nissan, segundo o calendário hebraico. Seguindo o raciocínio. Diz o texto do capítulo 2 de Lucas que Maria foi ter com Isabel. E diz que ela ficou com ela quantos meses? 3 meses. E logo após deu o tempo da luz. Ou seja, segundo a tradição, Maria encontrou com Isabel. Isabel teria então 6 meses. Então há uma diferença de idade de 6 meses entre Jesus e João Batista, segundo a tradição. Então, considerando isso, Maria foi encontrar com Isabel em janeiro. O mais certo é no mês de janeiro. Então é só contar. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então, Jesus ele nasceu aproximadamente na segunda quinzena de setembro ou primeira quinzena de outubro. É só fazer as contas. É essa a técnica que a gente aplica, utilizando as dicas que o texto dá e usando o calendário judaico. Então, a grande pergunta: por que 25 de dezembro? Olha só, o 25 de dezembro ele começou a ser comemorado entre o século 3 e o século 4 depois de Cristo, em referência a 3 festividades pagãs, meus irmãos. A primeira era em honra ao Sol Invencível, a segunda em honra a Mitra, que era um deus persa, a terceira em relação à celebração a Saturno,
que é a chamada Saturnália. Então, por que escolheram essa data? O mais provável é que a igreja escolheu dezembro exatamente para enfraquecer essas festas pagãs. O povo estava muito envolvido nessas festividades pagãs. Então, vamos escolher uma festividade cristã, vamos colocar no mesmo período, que é para tirar o foco, para enfraquecer as festividades pagãs. Que fique na nossa cabeça a seguinte mensagem. Nós entendemos e aprendemos hoje acerca dos detalhes relacionados ao nascimento de Jesus. E aí, Jesus nasceu numa estrebaria? Jesus nasceu num quarto de hóspedes? Jesus nasceu numa estalagem, como diz os textos? Jesus nasceu em dezembro? Jesus nasceu em outubro? Né? Como é que fica? Jesus nasceu no ano zero? Jesus nasceu antes de Cristo? É claro que isso são detalhes técnicos, são detalhes que acrescentam a nossa fé e são detalhes que, de alguma forma, mudam alguma perspectiva da história, perspectiva da narrativa do texto. Mas isso não muda o que é mais importante, é que Jesus, ele nasça no meu e no seu coração. Jesus nasceu no meu coração. Jesus nasceu no coração de cada um de vocês. Jesus nasceu no coração dos filhos de vocês. E esse é o principal nascimento dele, é nascer em nós. O próprio Deus, ele se encarnou, ele tornou-se carne para viver como um homem. O próprio Deus, sendo rico, ele se fez pobre. O próprio Deus, sendo rei, ele se fez servo. O próprio Deus, ele esvaziou-se e humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma humana e entregando-se à morte e morte de cruz. Sabe por quê? Pela sua graça redentora. E ele fez-se filho do homem para que nós pudéssemos ser seus filhos, os filhos de Deus. Então essa é a principal lição que nós temos que guardar. Ele fez-se filho do homem para que nós pudéssemos ser filhos de Deus. Amém?